A 4 de abril de 1926, na freguesia de Santana, nascia a Fanfarra Recreio Santanense. São 95 anos de muita luta, dedicação, alegrias, lágrimas, desafios e conquistas. Nesta fase em que vivemos, precisamos de todos vocês, dos músicos, dos dirigentes e, acima de tudo, de todos os simpatizantes. Precisamos do vosso apoio, união, determinação e trabalho. Apresentamos já de seguida alguns testemunhos de executantes que por aqui passaram e que nunca se vão esquecer que ser músico filarmónico é uma condição para a vida. Muitos parabéns à Banda Municipal de Santana. Eu entrei aos 12 anos que vem. Já vai 40 e tal. 40 e tal anos que vem. Que até que a casa de ensaio eu era aqui à frente. Um dos 10 séculos dos graus, era aí. E na altura, não se tinha solfégio ali. As primeiras notas musicais que fui dadas para mim foi um pedacinho de papel, que era o mestre Gabriel Paulos, professor de solfégio. E ele, para decorar as notas, ele passou num pedacinho de papel, fez a pauta e depois escrito tudo, os intervalos, onde é que ficavam, e depois isso tudo assim. Não havia solfégio na altura. Depois, mais tarde, onde é que eu consegui um solfégio, fretas de gasolo e ele veio para casa. Na altura fui para a clarinete. Na altura não havia muitos clarinetes, então eles estavam a precisar mesmo. Passei para a percussão, passei para tocar bombo. O bombo foi onde eu tive muitos anos de banda, mas fui a tocar bateria. Então, na altura, para tocar bombo, o que é? Era um instrumento, pronto, tu tinha tido, não sei se era vergonha, ou se que era, ninguém queria essa coisa. Depois eu fui para isso, apanhei um pouco de jeito. Olha, teve muitos anos, depois fui no bombo também. Normalmente era o Geraldo. Normalmente era o Geraldo. Depois era o Sr. Figueira, que era o primeiro clarinetes. Na altura, os primeiros clarinetes, eu passei a ser terceiro clarinete quando entrava. Pratos, na altura, os dois já faleceram. Era um que chamava, era o Martinho, era os Pratos. A caixa era o Mestre João, também já faleceu, que chamava-lhe o Caixinha mesmo. Era o bombo. Às vezes, quando os pratos não estavam, eu tocava pratos e bombo. Mas tinha um encaixe por cima do bombo e a pessoa ia tocar. Na Veluz, como tinha só Veluz aqui, agora é cidade, na altura era a velha que se chamava, claro, e só havia luz aqui, o restante era tudo de lanterna, de modo que a gente vinha-se para os ensaios. Era assim, depois de 10, parece, não estou em erro. Chegando à página 10 já dava o instrumento para a gente ir dentro das escolas e comecei a tocar. A banda, na altura, eu tive, não sei se foi 3, foi 4 chefes. Mas isto, na altura, a princípio de solfégio, era o Sr. Gabriel Paulos, e depois tinha o chefe que era do instrumental, que se dava já às pessoas que saíam a tocar. Era o Zezete, o nome dele era Zezete. E era do Funchal. Isso vinha às sextas-feiras. Tive mais que agora esse eu também não me recordo. Depois foi o Humberto, isso também teve muitos anos cá. Havia um cozinheiro. Tinha-se um cozinheiro, na altura. Quando era para estes lados. Aqui, normalmente, quando havia festeiros, a gente ia sempre à casa do festeiro, que hoje em dia deve ser assim também. Na altura, aqui em Santana, normalmente a gente ia sempre à casa do festeiro. Mas aí, por aí à frente, que era venezuelanos que vinham. A gente da banda é que fazia mesmo a comida por conta própria, tinha um cozinheiro. Havia muitos arraiais. A banda de Santana teve muitos serviços por aqui adiante. Quando a Venezuela estava bom, vinham venezuelanos. A banda de Santana fazia esses serviços todos para a Costa Norte. E aquilo era 1 hora. Aquilo dava 3 peças primeiro, eles rebentavam 3 peças do foguete. E depois então a gente tocava o suene. Normalmente a seguir começava a girando lá que arrebentava. Ali em São Jorge, a gente já ia por lá para chama-se o jogo da bola. Faz lá um miradouro. E a gente então começava-se daí e passava-se pelas casas. Fomos tomar uma bebida, lá nas barraquinhas que eles faziam, aquelas barracas que fazem, claro. E, ora, houve um bocado que eu estava apoiado em cima da estante, mas depois estava vento. O bombo vai lá, quando cheguei lá,
estava todo calado. Mas eu não sei, eu já estava lá sentado, eu estava todo calado, não diziam nada. No entanto, quando eu fui reparando na coisa, a pele do lado direito era o mesmo onde era de bater, que eu era direito, onde era de bater com a maceta, estava tudo lascado, estava tudo rebentado. E agora e tive que, para tocar, calha bem que foi quase no fim do arraio, já foi no domingo, quase a acabar a coisa. Para tocar os anos ovesteiros e tocar a todo, fiquei aquele assim. Desse que dava só. Aconteceu um senhor, pronto, mas ele teve pouco tempo. Também tocava pratos, que chamava-se Antônio Cabosso. Ele tinha um bigode que ele andava sempre a passar. Ora, no qual das freiras, fomos para o qual das freiras, a gente também, era por conta da banda, vai-se dormir, junta-se dois, levantaram-se de noite, tipo, o José comprou a tesoura, e eles levantaram-se de noite e foram a cortar-lhe metade, essa aí deixaram a outra metade, cortaram essa gente e deixaram a outra. Veja o que era canalha na altura. E de manhã ele levanta-se, agora já é a pressão com esta parte. E dava para rir na altura que isto foi feito. Deu para rir. E eu, pronto, o homem cantou o resto do arraial assim. Tenho, fui Santo António, também que tenho uma do Martinho, mas que isto não me lembra metade também. O Martinho, Santo António, estava-se a tocar a marcha. Era uma marcha à noite, e a gente, não sei se a gente ia à casa do festeiro, se não, eu também não me recordo bem. Eu sei que a gente ia para mais qualquer coisa assim para sair. E a gente ia lá tocar pratos e ia a tocar, e eu a tocar o bumbo, pelo meu lado a tocar pratos, mas ele trompei que a caia assim com os pratos no chão. Estava um rapaz, bem fechado. tinha fechado, bem fechado. E ele no chão estendido com os pratos assim na minha. Depois levantou-se e continuou a tocar, claro. Isso que eu já dei por vezes. Ele tinha a barriga muito grande. Ele, por vezes, caía-lhe as calças. Ele vega umas estrelas, já sei aqui para os joelhos. Calha bem que era isso que ele... Uma vez estava-se a tocar no Rosário. Ora, era um contrabaixo que tinha, não havia mais ninguém, era o contrabaixo. Na altura a banda não tinha tuba, era só o contrabaixo. E ele era um bom contrabaixo, por acaso, mas ele também veio... Mas ele dava conta do recado. Acontece que começa quase na hora da gente começar a atuar e eu já não estava. Olha, como era um mais moço, quando sei que eu levava a pasta, como era um mais moço, isto era o chefe era o Zezete. E manda-me à procura do varanda que o José andava. Quando chego, assim, ao lado, vejo pessoas a rirem, assim numa roda, ao lado da igreja, assim, ele sentado lá no muro, e disse, Sr. José, mas eu não tinha reparado bem. O Sr. José não tem... Mas já as calças já estava a ser as calças e aquele pessoal todo a rir, que eu já te disse, que ele também tem, a pessoa que estava ao pé dele estava sempre rindo, ele dizia aquelas avarias também. Chego lá ao pé dele, estava ele com as calças a secar pelos joelhos, e a falar com a senhora que estava ao lado, era assim, disse, Sr. José, o chefe já mandou, está na hora da gente ir a tua hora. Oh, rapaz, não estás vendo que eu estou acossando? Com as calças por aqui, é verdade, assim pelos joelhos, e vesti-lhe as calças depois. Então foi para ele, puxava as calças para cima, algumas vezes. E não era só eu, que não era o outro. Aqui em Santana aconteceu, da banda do Faial, junto com a de Santana. E a Tama. Se eles começaram a puxar por eles começavam a puxar para a gente também. Era uma coisa contra as outras, era isso. Essa parte acontecia isso aqui em Santana. Já tocámos também, a gente fomos tocar ao monte e os artistas também foram. Mas isso assim, então não houve despequinha, cada qual já cantava as suas músicas que tinham de coisa. E os chefes reconhecidos até os dois, estavam os dois chefes da banda de guerrilhas dos artistas, era militar também, e este nosso era militar também, da banda de Santana, não havia concorrência a respeito. Exato. Foi importante e muito importante. Então, aprendi muita coisa, mesmo que... E sou do extremamente que a pessoa tenha, andado aí junto com os colegas e tudo também era bom, era um ambiente bom, e pronto, e era isso. Pronto, depende do gosto deles. Agora é que cada qual tem o seu gosto, se eles se gostam. Nos 18, 19, foi através do meu primeiro, o Geraldo. Trombone de Pescoço.
Não, por causa dos lábios. Foi mesmo o mestre Paulo é que me indicou. Foi o mestre Gabriel, Humberto. Era ali onde está a Casa da Luz, parte de baixo. Pá, era todos os dias, praticamente. Quando saía da escola, vinha diretamente para ali. A pé. Só ao fim de semana, quando havia o ensaio geral, é que vinha no carro, com o geral. Tinha o meu primaço, o Pascácio, tocava pratos, o Bombo, o Mateus, tinha a Carla. Era os meninos do Ambe e a Rosa Flor Mulher, salvo erro. Não sei se a banda ainda tem essa música. Tenho tantas. Sim, a melhor foi aquela do Corral, parece-me. Foi o primeiro serviço que a gente fez. Estivemos a cozinhar, a seguir dormimos lá, a seguir andamos lá toda a noite, com o vedo. Olha, isso foi a melhor coisa. Agora já não se pode fazer isso. Acho que foi a amarrar os pés a um colega meu, não sei o quê, coisa assim. Esfregar a pasta de dentes também. Sim, a nível de desenvolvimento pessoal. Sim, gostava que eles continuassem, que desse continuidade à banda. Eu devia ter para aí uns 8 anos. A banda já era conhecida por tocar nas festas de Santo António. E tínhamos um Mateus que jogava, que tocava música. Lembro-me perfeitamente que nós começámos ali numa casa de pessoas que estavam embarcadas e nós fazíamos a aprendizagem em cima. Foi em Santo António. Quando eu entrei para a banda, fui trompete. Foi-me atribuído o instrumento trompete. Senti mais uma imposição sobre a trompete. Não, os ensaios da banda era na Câmara. A casa de ensaio ainda era por baixo da Câmara. Os sábados. O chefe Humberto. Depois tive o Duarte. Tinha uma lição de solfégio, acho que era número 100, para poder tocar no instrumento, exato. É o encontro das bandas na Ribeira Brava. Tinha as bandas todas. Nesta noite de lua, porque era diferente, nós cantávamos. Eu tinha preferência por calças, então eu gostava de andar vestida como os rapazes. E realmente as saias para mim eram um problema. Mas lembro-me das fardas. Gostava de ver as raparigas, as colegas mais velhas de salto alto, e então eu também queria andar de salto alto. Mas claro que com a caixa isso não é possível. Lembro-me na Ribeira da Janela, nós estávamos a tocar e realmente nós andamos também com as pessoas que jogam fogo de artifício. E lembro-me perfeitamente que o homenzinho teve um distraimento e ele pegou-me nos foguetes e aquilo foi foguetes por todo lado. E nós andávamos, escondemos para deixar então os foguetes arrebentar. Sim, o Martinho realmente lembra-me dele porque é assim, limpava os pratos com papel de jornal, brilhava. Numa festa de Santo António ele estava a tocar pratos e de repente ele lá caiu e bateu com os pratos assim. E o mais interessante é que ele caiu e os pratos no chão foi no tempo certo. Ninguém deu por nada. Claro, é aquela questão de pertenência a um grupo, trocar ideias e as regras também respeitar, partilhar valores, a gente cresce de uma maneira humana também. Que eles ouçam o coração deles, que possam escolher o instrumento que mais lhes inspira. Sido ou no final de 1984 ou no princípio de 1985. Eu sei que o primeiro dia que eu ia sair a tocar foi numa sexta-feira, no 8 de março,
Mas como fui, por acaso, o primeiro dia que ia começar a trabalhar aí na repartição de finanças de Santana, opá, como era o primeiro dia, não ia começar logo a faltar para... Então, não saí nesse dia, portanto, mas terá sido, creio que no final de 84. Eu gostava de aprender a tocar saxofone. Foi essa a razão principal que me levou a entrar na banda. E em boa hora fiz. Foram anos muito bons. A opção pelo saxofone foi minha. Em relação ao tenor, era aquele que na altura, talvez o maestro achou, acho que na altura já era o Humberto Vaz, que disse, está bem, então, olha, tu vais ali para o tenor, também havia falta, na altura não tinha nenhum aí de Santana a tocar tenor, e eu é que comecei a tocar. Era essencialmente ao fim de semana, ou sexta ou sábado. E acho que mais um dia à meia da semana, creio eu. Na altura toda a gente ia a pé para os ensaios. Todos, não tenho ideia de ninguém, pelo menos para os ensaios e via alguém de Santo António, principalmente, que eu me lembro, do Barreiro, enfim. Eu gostava imenso dos sábados à tarde, tocar uns bolerozinhos, umas musiquinhas assim, mais calmas, tranquilas. A Índia, por exemplo, é uma das músicas que eu me lembro muito bem de tocar e que por acaso tinha uma parte do saxofone tenor que eu gostava imenso de tocar. Eram todos diferentes. Quando estávamos em casa, acabava por ser em casa, era outro espaço. E quando era fora também era aquela aventura de ir a outro sítio. Creio que há um ou outro, acho que houve um deles, não sei se foi na Feira da Janela, que ficámos fora, digamos assim, e os outros acho que íamos e vínhamos todos os dias. E que na altura eu lembro-me perfeitamente que era de uma carrinha de caixa aberta, não era com carrinha fechada, com toda a comunidade, depois também não se concebia que assim fosse, não é? Íamos a freguesias mais distantes, lembro-me de ir a Ribeira da Janela, acho que não sei se é Ponta Delgada, São Jorge, Santana, Faial. Quando tocávamos sempre, íamos sempre ao Funchal na altura do Natal, dezembro, claro que tínhamos sempre alguém, outras filarmónicas com quem nos encontrávamos. A referência acabava por ser talvez as bandas de Câmara de Lobos e as do Funchal, pelas suas dimensões, não era? Eu não me recordo bem antes de ter chegado, mas acho que os tempos anteriores não foram assim tão bons quanto os que tivemos quando o Vaz chegou aí. E eu acho que comecei a tocar, foi mais ou menos na altura que o Humberto Vaz também chegou. E ele, de facto, deu um valor acrescentado e uma qualidade artística e um melhoramento na qualidade da banda. Ele era uma pessoa exigente, responsável, mas também era bastante compreensivo e amigo. Nessa altura, recordo-me que uma das coisas que se falava e que era honra nossa era não fazer má figura, que a gente sempre dizia, vocês têm, enquanto estão aqui, estão em serviço, estamos todos em serviço. Quando acabarem o serviço, mudem a farda, porque a farda está lá sempre, é a nossa imagem, é sempre um músico que está ali, e já não sou eu só, mas é o músico da banda de Santana, e essa imagem nós preservávamos. Muitas vezes até havia algumas ocasiões em que o festeiro participava e ajudava e fazia algumas refeições. Quando saíamos, eu creio que depois era tudo organizado pela banda para ir a um sítio qualquer para comermos todos juntos. Foi importante na minha vida, até porque mudou, pronto, para já conheci aí a Anabela, mãe dos meus filhos, tudo isso foi importante. E acho que é uma instituição que é de preservar e estão todos de parabéns pelo trabalho que desenvolvem em prol da cultura, em prol da divulgação da própria instituição, do próprio concelho, e por tudo aquilo que transmitem, não só a nível também de formação musical aos novos, mas também a outro nível, muitos valores que se aprendem aí
a camaradagem, o espírito de grupo, o respeito pelo outro, portanto, e por todo o convívio que se prende aí. É de facto aquilo que mais que tenho na memória e que é importante para os mais novos. É uma atividade bonita, salutar e que nos ensina muita coisa. Foram 4 anos e tudo é uma memória agradável que recordo com saudade, sim, isso é que e todo esse convívio que aí passei, digamos assim.